A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à SMV Brasil, conteúdo online gratuito para o seu segmento. Estamos realizando aqui a SMV de Indústrias. Hoje a gente vai bater um papo muito legal, a gente vai falar sobre o WCM, Lean, Sigma, Scrum, quais as diferenças dessas metodologias e como aplicar isso à sua indústria. E quem a gente chamou para bater um papo, a gente chamou o Thiago Coutinho, ele é CEO do Grupo Voito. Thiagão, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho do Grupo Voito e a gente já entra nas perguntas. Seja muito bem-vindo. Legal, Bruno. Grande satisfação estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. É muito bom para a gente estar ao lado de gigantes. Eu sou o Thiago Coutinho, eu sou fundador da Voito. A Voito hoje é uma escola online de negócios, tem 12 anos de história. Eu criei essa empresa, eu fazia engenharia de produção, me vi na necessidade de me preparar para o mercado de trabalho, comecei a procurar por isso, surgiu a Voito. A gente criou um modelo de negócio de oferecer treinamentos espalhados pelo Brasil, treinamentos presenciais. Fizemos isso de 2008 até 2016. Em 2016, nós pivotamos o negócio e mergulhamos de cabeça nesse mundo digital. Hoje são mais de 150 mil alunos, mais de 100 cursos, muitos programas de formação que desenvolvem líderes, especialistas em melhoria contínua, softwares, enfim, desde hard skills, habilidades técnicas, muito importantes para melhorar processos, para gerir projetos, habilidades comportamentais, oratória, negociação, feedback, enfim, a gente vai longe nisso aí. Então essa é a Voito, essa é um pouco da minha história e eu estou muito satisfeito em estar aqui com vocês para trazer um pouco dessas terminologias, dessas metodologias, dessas filosofias que o mercado tanto fala. O objetivo aqui vai ser tirar algumas dúvidas sobre essas diferentes abordagens que estão surgindo, métodos ágeis, Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma, World Class Manufacturing, o que é isso tudo e como eu posso aplicar isso na minha indústria. Então, esse é o assunto do nosso bate-papo. Bruno, grande satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e vamos para a primeira pergunta. Bem legal, Thiago. Cara, muito legal de ver a expansão que o Grupo Voito tem, né, cara? 135 países, mais de 150 mil alunos. Porra, incrível mesmo. Mas vamos lá. Cara, eu já ouvi dizer que o WCM é a última geração do sistema Toyota de produção, correto? Mas afinal, o que é o WCM e quais as diferenças dessa metodologia para Lean, para Scrum? Explica um pouco para a nossa audiência. Tá bom. O WCM vem da tradução de World Class Manufacturing. E o que é isso? É manufatura de classe mundial. O WCM é uma filosofia, uma maneira da gente pensar, é uma maneira da gente organizar as práticas de gestão de forma que a gente consiga consolidar bons resultados e melhorar continuamente. Então é isso. As empresas que foram crescendo, né, várias empresas, e isso vem muito das empresas automobilísticas, elas, diante da competitividade, elas se viram na necessidade de adotar padrões que pudessem garantir a qualidade, que pudessem fazer com que elas se tornassem mais eficientes e eficazes. E o WCM é um conjunto de boas práticas de gestão que faz com que as empresas consigam manter os seus resultados e melhorar. É bem isso, tá? É mais uma prática? Sim, é uma prática diferente, mas com particularidades que as caracterizam assim, de forma bem que gera bastante valor, né, para a organização. O WCM, ele usa do Six Sigma, usa do Lean, usa do PDCA ao longo do seu processo. É uma visão mais completa. Então, é uma filosofia que tem duas características muito importantes. A primeira, top-down, tá? Ou seja, a alta administração, ela está envolvida no processo e dissemina a cultura, dissemina a metodologia de cima para baixo, tá? Eu não estou falando que a base não é importante, mas eu estou falando que é importante que o líder, que a liderança, dê o exemplo e direcione o que deve ser feito. Então, essa é uma característica do WCM. E a outra característica, então assim, envolvimento da liderança, e a outra característica é um passo a passo detalhado, meticuloso, do que deve ser feito para erradicar
Errei aí. Vamos lá. Para erradicar as perdas, tá? Para eliminar as perdas, minimizar o máximo possível das perdas e aumentar os resultados. Então, é aquela história da receitinha de bolo. É um passo a passo. Isso que é o WCM. Bem legal, Thiago. Vamos lá, eu estou com a minha indústria aqui, estou passando com um problema, minha linha de produção está ineficiente, não estou conseguindo fazer as entregas rápidos. De que forma essas metodologias conseguem me ajudar a suprir esses problemas, a driblar esses problemas? As metodologias, elas seguem um passo a passo. Esse é um ponto muito importante. É um passo a passo para solucionar problemas. É assim que elas solucionam problemas. Todas essas metodologias, elas ficaram muito famosas porque elas geram dinheiro, elas trazem grana para as organizações. Então, o grande lance aí é esse, assim, quando a gente adota uma determinada filosofia, seja qual for, PDCA, Kaizen, Kanban, o próprio WCM, o próprio Lean Six Sigma, qualquer uma delas é uma maneira da gente levantar uma bandeira e falar, galera, vamos desenvolver um projeto de melhoria, nós vamos usar a filosofia WCM, a filosofia Lean, a filosofia Six Sigma. Qualquer uma delas é uma maneira da gente levantar essa bandeira, essa causa, e envolver e organizar o time para alcançar um objetivo proposto, né, um objetivo planejado. Então, é assim que essas metodologias ajudam. E nesse momento de crise, essa é uma pergunta muito comum, isso se torna ainda mais importante. Por quê? Porque é na crise que a gente tem que repensar processos, repensar estruturas, repensar estratégias. E qualquer uma dessas filosofias ajuda a gente a, de forma organizada, isso é muito importante, a organização ajuda a gente a se organizar para melhorar resultado. É assim que isso funciona. Então, as metodologias são um aliado para que a gente consiga fazer com que a mudança aconteça de forma organizada. Porque a gente sabe que a mudança é um negócio que normalmente gera resistência. As pessoas falam assim, pô, vou ter que fazer diferente, eu fiz assim a vida inteira e deu certo. E a gente sabe também que o que deu certo no passado não vai dar certo no futuro, né? Essa é uma das certezas que a gente tem. Então, quando a gente usa uma metodologia, a gente ganha força. A gente ganha força, a gente ganha um método, a gente ganha um passo a passo, um caminho para que a gente consiga ter força de mudança. Esse é o grande ponto. Legal, Thiago. Cara, eu imagino que em todos esses teus anos aí tu já tenha estudado e visto diversos cases, né, da aplicação dessas metodologias. Eu queria que tu contasse algum exemplo que tu tenha visto e falasse, não, esse case aqui para mim, cara, é sensacional, para contar um pouquinho para a nossa audiência sobre isso. Legal. Vou passar alguns temas, algumas estratégias que são realizadas em diferentes setores, tá? Porque isso é importante da gente tratar também. Tem muita gente que acha que tudo isso que eu estou falando aqui é focado em indústria. Não. É claro que é verdade que isso nasceu da indústria, sim, é uma cultura que vem de indústrias automobilísticas, de empresas assim que se consolidaram nesses ramos industriais, né? Fornecedores de peça, começou muito por aí e ficou famoso por isso, né? Vocês pensarem que a indústria automobilística nos anos de 90, 80, eles tinham um crescimento muito constante, né? Até mesmo um pouco antes disso. Eram grandes potências mundiais. Então, essas indústrias automobilísticas, elas trouxeram essas metodologias, eles consolidaram os padrões. Mas o que a gente percebe hoje é a aplicação dessas metodologias transcendendo as indústrias, no setor de serviços, bancos, no setor de logística, claro, no setor de saúde, a gente tem metodologias de melhoria aplicadas para redução dos desperdícios em ambientes farmacêuticos, para a otimização de leitos em hospitais. A gente tem projetos, né, essas metodologias sendo utilizadas para otimizar o fluxo de transporte ferroviário. A gente tem essas metodologias utilizadas para reduzir o índice de falhas de emissão de notas fiscais, por exemplo, no setor de serviços, para reduzir o índice de reclamação de clientes. Ou seja para aplicar dentro de um ambiente industrial ou para aplicar dentro de um setor de serviço, que muitas vezes presta serviço para esse ambiente industrial, essas metodologias são amplamente utilizadas. O grande segredo aí, é importante citar, Bruno, é o seguinte, o segredo nesse momento é a gente usar a metodologia que mais faz sentido para a organização. São muitas ferramentas, são muitas filosofias, a gente vai falar para isso
por isso daqui a pouquinho, mas o grande segredo é a gente entender, a gente dominar esse leque de possibilidades, tá? Esse leque de opções, e escolher o que faz mais sentido para cada momento da organização. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Bem legal, Thiago. Aproveitando e até aproveitando esse gancho e saindo um pouco do script, como fazer esse mapeamento? Como fazer esse diagnóstico dentro da minha empresa? Falar assim, não, vou seguir essa metodologia ou não, vou seguir o Scrum? Não, vou seguir o Lean. Como geralmente tu daria de dica para uma empresa fazer esse diagnóstico? Legal. Como fazer esse diagnóstico? A gente está falando de cultura, tá? Isso é uma coisa muito importante. Cultura. Uhum. Cada empresa tem a sua cultura, né? É muito comum os alunos perguntarem assim, Tiago, como que eu faço para implantar uma cultura na minha empresa? Cara, você tem uma cultura na tua empresa. Se ela é boa ou ruim, a gente vai discutir depois, né? A gente tem que se referenciar em outras práticas. Então, como escolher a melhor? Existem várias filosofias, cada uma traz um pouco da cultura de determinado tipo de negócio, da cultura na qual ela foi concebida. Quando você pega o Lean Manufacturing, ele tem a cultura do sistema Toyota de produção, já vai lá para as indústrias japonesas, aquele processo todo assim. Então, quando pega, por exemplo, a Fiat é uma outra indústria automobilística, a precursora do World Class Manufacturing, e ela traz características da cultura italiana. Então, como escolher a principal metodologia que você vai utilizar, o recado que eu deixo é assim, não se apegue a usar A, B ou C. Procure entender as metodologias, entender as particularidades. Você vai perceber, à medida que você estudar essas diferentes metodologias, vai perceber que elas têm um que a gente chama de mainstream, ou seja, um raciocínio central, que é de planejar, executar, analisar se o que você executou deu certo e tomar ações necessárias para você melhorar. É o famoso PDCA. Todos esses nomes bonitões aí que a gente já falou aqui, essas siglas, vêm do PDCA, esse raciocínio por trás. Então, o segredo não é procurar usar a ferramenta A, B ou C. O segredo é fazer uma miscelânea de todas essas diferentes particularidades e culturas e encontrar o seu jeito de fazer as coisas. É o que as empresas fazem. Por exemplo, a Vale criou o Vale Production System. Com certeza tem inspirações na Toyota, tem inspirações no WCM, tem inspirações diversas, mas é o Vale Production System. É o jeito Vale de produzir. E assim as empresas constroem a sua maneira de gerir os seus processos. Não tem certo e não tem errado. Tem melhor e pior com base no contexto de cada empresa. E a recomendação que eu deixo é que você, primeiro, procure entender cada uma das ferramentas, procure entender o que é oportuno para cada momento, tá? E trace um mapa de prioridades. Uma coisa muito importante também nesse momento de como escolher ou como dar os primeiros passos é uma dica que eu deixo para vocês: é o seguinte: comece por processos críticos, comece por área piloto, por uma área piloto, tá? Procure entender assim, independente da metodologia que eu vou usar, eu vou escolher uma coisa que é um calo que está apertando no sapato e que está incomodando, tá? Essa é uma coisa muito importante. Então, escolhe um processo crítico, tá? Um calo no sapato, e dentro desse processo crítico, escolhe uma área piloto. Por quê? A partir do momento que você gerar resultado nesse piloto, você consegue, pelo resultado gerado, você consegue uma força de expansão da mudança muito maior, porque não tem nada melhor, né? Não tem melhor cartão de visitas nesse mundo do que os resultados que a gente gera. Então, quando a gente vai conduzir a implantação, a adoção de um novo método, de um novo processo, de um novo procedimento, se a gente consegue gerar resultado em uma área piloto, o nosso poder de convencimento ele cresce de forma exponencial. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Muito
bom, Thiago. Cara, inclusive uma das minhas perguntas aqui separadas era em relação à implementação desses métodos, né? Se você tem a sugestão de implementar o método como um todo ou se a gente pega pedaços de cada um e aí faz a combinação, né? Mas você já falou sobre isso e comentou que uma linha muito boa de ser seguido é a combinação, né? Então, eu queria que tu explorasse mais um pouco esse tópico, né? Bruno, porque assim, não tem, embora as pessoas não saibam, algumas pessoas não saibam, não tem uma, uma empresa que regulamenta qual prática de gestão que deve ser feita, nada disso, né? O mercado dita o que você deve fazer. O cliente, naturalmente, vai dar valor ou não às suas práticas, né? Na verdade, a gestão, ela tem que atender ela é um meio para alcançar um resultado final. Então, o seu cliente está interessado no resultado final, ele não está interessado em qual método de gestão você usa, em geral, tá? De forma geral. Então, como comentei agora há pouco, não tem certo e errado nesse jogo. Tem o que gera resultado para o cliente, tá? Resultado sustentável, com estabilidade, fazendo com que você consiga operar a um custo baixo. E isso tudo é fazer dar certo, né? Não é só fazer dar certo para o cliente, porque no final das contas a conta chega, tem que dar certo para ambas as partes. Então, a recomendação é assim, não se apegue a metodologias. Metodologias são meios para alcançar o fim. Se você está com um problema para alcançar o fim, você tem que olhar para o meio e falar, o que eu estou fazendo de errado aqui no meio dessa bagunça, né? E ajustar, adotar novas práticas, entender dificuldades, entender desperdícios, é por aí. Mas é importante você usar da metodologia como uma forma de fazer diferente. É bem por aí. Então, quando a gente chama isso de choque de gestão, né? Quando a gente está com uma dificuldade de entregar algum tipo de resultado, a gente tem que olhar para dentro e falar, cara, o que eu preciso de ajustar? Eu preciso de uma liderança mais forte, eu preciso de processos melhores estruturados, e é aí que a gente usa dessas metodologias. Então, para responder e explicar um pouco mais, é o seguinte, não tem certo nem errado, a gente tem que escolher o melhor, o mais adequado muitas vezes não é o perfeito, tá? Eu carrego uma frase comigo que é feito não perfeito, ou mais vale o bem feito do que o perfeito não feito. Muitas pessoas querem adotar práticas de gestão muito bem elaboradas, que dão super certo no Japão, mas é no Japão, é diferente. Então, a gente tem que avaliar o nosso contexto. Esse é o grande ponto. E, para falar dessas aplicações, uma outra grande dica que eu deixo é o seguinte, simplicidade, ok? Comece pelo meio fácil. As pessoas, elas... por se tratar de um processo de mudança, de um processo que vai exigir adaptação, as pessoas que já têm esse tipo de resistência, quando a gente entra com ações simples, a gente consegue ter muito mais uma vez, força para mudar. Então, a simplicidade é muito importante, a gente tentar extrair de todas essas filosofias o que é mais simples para você aplicar. Por isso, inclusive, a gente está falando de World Class Manufacturing aqui, uma das filosofias, a gente tem um passo a passo que vai do simples para o mais complexo, né? Do mais raso para o mais profundo. Toda metodologia, todo World Class Manufacturing, cada pilar, cada aplicação tem uma sequência de passos, né? Uma receita de bolo. E isso vai, naturalmente, do mais simples para o mais complexo, então ajuda a gente a organizar esse raciocínio. Eles falam, Bruno, que essas metodologias, elas têm um framework, nome rebuscado aí que o pessoal usa, para assim, é um mapa de trabalho, é um racional de trabalho. Pô, o que eu tenho que fazer quando acontece isso? Quais são as práticas em determinadas diferentes situações? Qual a recomendação de organização do time? Então, é um mapa de trabalho sugerido, né? Isso é muito importante. Tiagão, vou aproveitar aí, já que tu falou de time, cultura. Tô com a minha operação rodando aí, mas eu não sigo nenhuma dessas filosofias ainda. Tu já se deparou com algum tipo de problema de implementação no time? O time ter algum tipo de bloqueio? Como que superar esse bloqueio? Eu queria que tu explorasse um pouco isso. Cara, total. É muito comum. Essa resistência a mudanças, né? Por quê? Porque, cara, os operadores, a galera da base, eles normalmente estão
há muitos anos fazendo a mesma coisa, eles têm profundo conhecimento do processo, fundamentais para fazer as coisas darem certo. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que são pessoas que acordam todos os dias cedo, que vão dormir tarde, trabalham bastante, estão há 10, 15, 20 anos de trabalho fazendo a mesma coisa. E nesses 10, 15, 20 anos, já passaram alguns ciclos de consultorias que falam assim, agora nós vamos fazer diferente, agora nós vamos fazer diferente, agora nós vamos fazer diferente. Então, isso tudo vai gerando um certo descrédito e vai gerando resistência. Então, sempre quando a gente chega para implantar uma metodologia, a gente percebe que as pessoas falam assim, lá vem mais um consultor que vai aqui trazer a metodologia dele, daqui a pouco esse cara vai vazar e eu vou voltar a fazer as coisas conforme eu fazia antigamente. É muito, muito comum isso. Para a gente combater isso, Bruno, a gente tem que fazer o seguinte, sensibilizar, a gente tem que educar, a gente tem que treinar, a gente tem que mostrar importância, a gente tem que, sobretudo, explicar para as pessoas que esse novo momento não vai fazer eles trabalharem mais. Isso é muito importante. Vai fazer eles trabalharem melhor. Né? Às vezes, até trabalhar menos. E esse tem que mostrar vantagem para as pessoas. Então, como tudo na vida, né, uma filosofia de gestão não poderia ser diferente, a gente tem que trabalhar com o ser humano. Tá? A gente tem que olhar no olho, a gente tem que explicar, a gente tem que direcionar, a gente tem que educar, a gente tem que cobrar. Todo esse processo, tá? Isso tudo passa por motivação, passa por engajamento. Então, além de tudo isso, que é um grande desafio, as empresas adotam técnicas para fazer isso funcionar, né? Competições entre times, programas de reconhecimento, de estímulo, valorização, né? Tem várias estratégias aí para que você possa fazer com que o time se envolva no negócio, tá? Esse é um cuidado que as empresas realmente têm, porque não adianta. É top-down, sim? Claro, porque se a alta administração não tiver comprada, não adianta. Mas tem que ser a alta administração, top-down, mas a base tem que estar compradaça, tá? Então tem que ter um movimento em cascata, porque senão não funciona. A gente tem que entender que práticas de gestão nada mais ou nada mais são do que a soma dos hábitos, a soma das rotinas diárias de cada uma das pessoas que participam daquele todo ali. E se essas pessoas não estiverem afim, não estiverem compradas nessas novas práticas, elas não vão ser adotadas, elas não vão ser continuadas. Então, o cuidado é acompanhar de perto, realmente estabelecer ferramentas para que você possa, primeiro, treinar e educar, depois acompanhar e cobrar, tá? É basicamente isso. É simplesmente isso, mas a fundo, para fazer isso na prática, se torna um enorme desafio. Cara, muito bom. Tenho certeza que agora tu explorou bem uma das dores que a nossa audiência aqui vive bastante, né? Já que a gente conta aí desde pequenas indústrias, desde grandes indústrias. Então, muito legal. Queria ainda, falando de desafios, algum outro tipo de desafio que tu já tenha enfrentado, tenha sido aplicado em alguma indústria que tu gostaria de compartilhar aqui com a gente? Cara, quando eu trabalhei na indústria, quando eu trabalhei na ferrovia especificamente, a gente desenvolveu vários projetos de otimização de fluxos, de redução do transit time. Quando eu trabalhei no Grupo Votorantim, participei de um projeto de redução de consumo de um insumo de bombas que estava focado lá, estava gerando um enorme desperdício para a empresa, otimização de um processo de produção de zinco, enfim, são várias estratégias. Basicamente, o raciocínio é o seguinte, isso é importante também citar, Bruno, você falou que trabalha que aqui, né, a gente tem acesso a pequenas, médias e grandes empresas. É muito comum as pessoas acharem que essas filosofias são coisas de grandes empresas, mas muito se engana, tá? Essas filosofias, elas geram valor independente do porte da empresa. Por quê? O segredo é aplicar, quando a gente mapeia, né, um processo da empresa, a gente aplica no processo que gera dinheiro para a organização, tá? Seja em dinheiro no processo produtivo, tá? A gente consegue fazer isso através de redução de desperdícios ou de otimização de processos produtivos, seja dinheiro através de forma indireta,
através de que a gente chama de savings, né? De contenção de desperdícios, de redução de custos, de redução de impactos ambientais, redução de impactos trabalhistas, redução de acidentes. Qualquer tipo de negócio pode ser aplicado. O segredo é você mapear o processo que gera grana, ok? Esse é o ponto. E daí, não tem empresa que não tenha processo que não gera grana, senão não é empresa, né? Vira ONG. Desse processo que gera grana, você conseguir entender quais variáveis que podem fazer gerar mais grana, tá? Então, independente do porte da empresa, independente do tipo de processo, seja um processo de mineração, seja um processo produtivo automobilístico, seja um processo siderúrgico, seja um processo de até mesmo não industrial, até mesmo um processo artesanal, qualquer tipo de processo a gente pode implementar essa análise e essa melhoria. Então, os exemplos são diversos de iniciativas, e aí varia de processo a processo, que trazem ganho para as empresas de forma geral. Muito legal, hein, Thiago? Caraca. Agora voltando para as metodologias, falando um pouco do Scrum, né? Scrum é mais conhecido como uma metodologia ágil que é aplicada muito por startups. Como trazer essa metodologia ágil, né, que é aplicada por pequenas, microempresas, startups, trazer ela para a realidade de uma grande indústria, para uma média ou para uma empresa tradicional? Pois é, o Scrum é a metodologia ágil, sim, muitas startups utilizam, mas hoje a gente está vendo uma avalanche de empresas grandes, tradicionais, que já estão utilizando, já estão buscando por esse raciocínio, tá? Basicamente é o seguinte, só para contextualizar a galera, né? Todo mundo está ciente do mundo que a gente vive, da complexidade, da volatilidade, como as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida. Dito isso, surgiram as metodologias ágeis de gestão, né? Que estimulam a comunicação mais intensa, um time que se organiza por si só e um acompanhamento mais próximo, fazendo com que a gente consiga fazer ajustes de percurso a todo instante. Isso são as metodologias ágeis, tá? Vem desse contexto que a gente está inserido, é muito oportuno, muito oportuno. E é claro, as startups, elas ganharam muito visibilidade porque elas usam isso, praticam isso no seu dia a dia, né? O ambiente, o ecossistema de startup. Mas as gigantes indústrias também já perceberam isso e já estão adotando essas filosofias no seu dia a dia, essas ferramentas no seu dia a dia. Aí vem a pergunta, como aplicar isso numa grande empresa? Do mesmo jeito que aplica numa pequena empresa, do mesmo jeito que aplica numa startup, do mesmo jeito que aplica uma filosofia de World Class Manufacturing ou qualquer outra prática, do mesmo jeito que eu acabei de explicar. Essas filosofias ágeis, elas vão ser aplicadas com treinamento, com sensibilização, com envolvimento, mostrando às pessoas o valor do trabalho delas, mostrando às pessoas o impacto daquela nova forma de agir, daquele novo pacto do ambiente de trabalho, tá? Então, não difere a adoção da metodologia ágil com a adoção do World Class Manufacturing, com a adoção do Lean Six Sigma. É mais uma prática de gestão, é mais uma diferente prática de gestão que também tem que ser adotada com envolvimento, sensibilização e apoio de todos para fazer as coisas funcionarem. Cara, gostei muito como você deixou simples isso, e é extremamente isso, né? Não tem que ficar mistificando muito, não, né? Tem que trazer para a realidade e aplicar como se fosse simplesmente mais uma metodologia. Muito bom. Indo para a reta final já agora, Thiagão, a gente sempre gosta de pedir indicações de livros, alguma leitura que você acha crucial para quem está querendo começar a implantar e conhecer mais essas metodologias. Legal. Vamos lá. Leituras, separei algumas aqui para vocês, tá? Eu acho que vale a pena, inclusive, aproveitando o momento, a gente falar do Pocketbook for You, tá? Eu vou mandar para vocês aqui, depois se você puder colocar na tela aí para a galera, um produto que a gente tem na Voito, que é gratuito, inclusive, e a galera que tem interesse em livros de leitura, vale a pena vocês consumirem, né? O Pocketbook for You é um projeto que reúne centenas de best-sellers, livros de negócios, autores, empreendedorismo, gestão, finanças, várias e várias coisas. Manda ver aqui nesse link, pocketbookforyou.com.
traduzido inclusive em vários idiomas, é um projeto internacional nosso aí, e ele faz resumo dos livros, né? Você pode escutar, enfim, bem bacana, aproveitem aí. Aí o primeiro livro que eu trago para vocês é O Poder do Hábito, tá? Essa é uma coisa muito importante, seja qual for a tua indústria, seja qual for o teu mercado, seja qual for a tua carreira, inclusive, o hábito faz a gente superar dificuldades, obstáculos e realmente distingue quem chega lá e quem não chega, né? É disciplina, persistência. A gente sabe que as pessoas de sucesso não são as mais inteligentes e nem as mais ricas, mas as que têm disciplina, persistência e bons hábitos. Então, o poder do hábito, eu acho que é a base de tudo, tá? Um cara que inspira muito a gente aqui, Jim Collins, e aí tem aqui o Good to Great, tá? Muito bacana, é um best-seller, livro que traz muitos insights de negócios. E para finalizar, minhas recomendações de livros aí, é claro, esse aqui é fera, best-seller, putz, é o melhor livro que eu já li na vida, escrito por Thiago Coutinho. Ó, esse aqui é o Guia Aplicado a Negócios, tá? Para quem quer mexer com dados, transformar dados em informações, o Excel é a ferramenta, e esse é um livro publicado pela Voito, muito orgulho aqui, que eu trago para vocês também como uma recomendação, já fica a dica aí. Mas para todos esses, o Pocketbook for You está lá presente e te entrega esse conteúdo já resumido na palma da mão, ou então para você escutar, enfim. Aproveitem. Tiagão, pô, muito obrigado pelo papo aqui, cara, eu gostei bastante. Para finalizar, queria que você passasse uma mensagem final, uma conclusão, alguma reflexão, por favor. Legal. A minha mensagem que eu deixo para vocês que estão assistindo e se estão assistindo aqui até esse momento porque se interessaram em metodologias e querem entender o que está surgindo de novo, né? A minha recomendação é estude, se oriente, não se apegue a nenhum roteiro pré-estabelecido, tá? Os roteiros são muito positivos, sim, eles nos mostram um caminho que deu certo, ok, mas o caminho que deu certo na Fiat não necessariamente vai dar certo na tua empresa, que não necessariamente dá certo no Japão, e assim funciona. Então, se eu pudesse resumir tudo que eu falei aqui sobre metodologias, eu diria o seguinte, se ambienta, utiliza o que for mais adequado dentro do teu momento, tá? Para que você consiga realmente fazer das metodologias um meio para alcançar resultados e não um fim. O que muitas empresas confundem é que resolvem adotar uma metodologia e gastam mais energia para adotar a metodologia do que para gerar o resultado para o cliente. E aí se torna um grande processo burocrático que não está agregando valor. Hoje o sistema pede processos enxutos, o sistema Lean, sistema que não tem desperdícios. E para fazer isso, é necessário adaptações constantes. Essa é a premissa. Então, o que eu quero entregar para você aqui é que você pegue, que melhor do que utilizar a metodologia A, B ou C, é você pegar, como diz o Rick Chester, pega a visão, pega a ideia do que interessa, pega o raciocínio, tá bom, então eu preciso de qualquer coisa na minha vida. Eu preciso de planejar, eu preciso de executar, depois que eu fiz, eu tenho que ver o que eu fiz que deu certo e fazer mais, o que eu fiz que deu errado e parou de fazer e melhorar continuamente. Pega essa visão que, independente de qualquer filosofia, independente de qualquer ferramenta, independente de qualquer momento, você vai estar bem amparado para gerar resultados. Muito bom essa mensagem final, Tiagão. Renan, vou pedir para você colocar as redes sociais do Thiago aí pra gente, por favor. LinkedIn. Galera, quem tem interesse em manter contato aí, ó, Thiago Voito no Instagram, meu LinkedIn o Renan colocou também, LinkedIn é Thiago, não sei, volta aí, Renan, por favor. Thiago Coutinho de Oliveira, meu LinkedIn, me adiciona por lá. E para ter acesso aos nossos conteúdos, @Grupo Voito, tá? Em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Lá a gente tem centenas de conteúdos, e-books, vídeos, cursos, planilhas, artigos gratuitos. 95% dos nossos conteúdos são gratuitos, faz parte da nossa estratégia. Então, entre por lá, se divirta à vontade, aprenda um tanto e conte com a gente. Um grande abraço para vocês. Obrigado mais uma vez, Bruno. Valeu, Renan. Valeu, equipe da SMV. Satisfação estar com vocês aqui. E eu deixo a Voito também à disposição para poder tirar qualquer tipo de dúvida e contribuir na jornada profissional de vocês aí nos próximos passos. Muito legal. Tiagão, muito obrigado, galera. Entre no site do Voito lá, eu já entrei lá, os conteúdos estão top de linha mesmo. Todas as metodologias que a gente explicou lá, tem lá com detalhes. Valeu e até uma próxima.
Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.